Olá, esse é mais um Bastidores do Turismo. Vamos falar de luxo, vamos falar de neve. Estou aqui com o Eduardo Gás, que é CEO do TTW Group. Eduardo, muito bem-vindo. Obrigado. Explica um pouco a atuação do TTW Group, que empresas que o grupo engloba. Bom, queria antes agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, poder falar com todos os amigos do Trade. Para mim isso é bem importante a gente ter esse canal. Então, antes de mais nada, obrigado por você assistir e prestigiar a gente. O TTW Group hoje ele é composto de uma série de empresas, obviamente todas do turismo. O TTW é um Travel the World, né? Então a gente tem essa presença global e a gente hoje então tem empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no México e aí agora no começo de junho aí a gente começa a operar na Rússia também. Na Rússia. É. Mas são empresas o quê? Especializadas no quê? Quais são essas empresas? Então a gente tem, no Brasil, a gente trabalha com a Ski Brasil e com a Selections. E nos Estados Unidos, na Rússia e no México, a gente trabalha com a Ski USA, que funciona basicamente como um operador de esqui, né? Operador de esqui. Isso. Em fevereiro, o grupo TTW, no Brasil, as duas empresas existentes no Brasil, transformaram... A empresa era B2C, isso vendia para o passageiro direto, mas também vendia no B2B, vendia via agências de viagens. Em fevereiro, vocês decidiram que acabou o canal direto. Isso. Não vão mais atender ninguém na loja, na Avenida Europa, né? Isso. Não vão atender mais ninguém na loja, o site não tem mais os telefones, o canal de atendimento. Nem o conteúdo, na verdade o site é fechado. Hoje o login é para o agente de viagem, inclusive as mídias sociais são fechadas. O login virou uma plataforma de... as redes sociais, inclusive, Isso, no Instagram. A gente não... Realmente assim, a gente é uma decisão estratégica, acho que faz parte da estratégia você decidir quem são os seus clientes e você poder focar no melhor atendimento para esse cliente. No caso, a gente tomou a decisão, e foi uma decisão bastante estudada e uma decisão que a gente está muito feliz de atender o agente de viagem e com isso se especializar para o melhor atendimento do agente de viagem. A gente acha que se a gente fizer as duas coisas, a gente talvez não seja tão bom em uma delas ou nas duas delas. Então, a gente resolveu focar no agente de viagem. E com isso a gente vem reforçando esse vínculo com a gente e melhorando os nossos serviços junto ao agente, ouvindo quais são as dores, quais as necessidades e podendo então muito rapidamente reagir para poder resolver esse problema do agente de viagem. Mas o que motivou? Assim, vocês viam as duas planilhas e viam que o agente estava vendendo mais ou é simplesmente pela qualidade que necessita, o tipo de produto que vocês trabalham necessita dessa qualidade? O que motivou a vocês cancelarem o canal direto? Eu acho que assim, foi mais uma questão de estratégia. A gente quer escalar. A gente então, né, com essa saída do Brasil e a ida para os mercados internacionais, que é, assim, questão de número, por exemplo, o Brasil tem 100 mil esquiadores, os Estados Unidos tem 18 milhões. Então, são números realmente bastante expressivos e para você lá fora, o contato com o cliente direto é muito, muito mais difícil do que aqui. Todo mundo está gritando por atenção o tempo todo, não só no turismo, como em qualquer área. Então, por conta disso, a incepção através dos agentes de viagem é a forma natural de você entrar no mercado. E aí a gente está repetindo isso em outros mercados. E aí, assim, por conta disso, a gente viu que era a forma de escalar, era a forma de estar especializado e, obviamente, a gente transportou isso para o Brasil também. Quer dizer, veio de lá para cá. Certo, você mencionou aí o esqui, que realmente é o core, né, principalmente tem a empresa chamada Ski Brasil, Ski USA. Só que assim, nos Estados Unidos tem muito mais esquiadores justamente também porque lá tem neve, né? Lá tem essa cultura e aqui não tem. Eu acredito que o agente de viagens aqui necessite dessa capacitação para vender neve, porque não só o passageiro não sabe, o agente também precisa dessa capacitação. O que a Ski Brasil faz para ajudar esse agente de viagens, né? Capacitá-lo do produto neve? Acho que, na verdade, em todas as nossas plataformas, não só na Ski Brasil como na Ski USA e até nas Selections, né? A gente tem que ter o parceiro muito conhecedor do produto e do serviço que a gente oferece. Então, para isso, a gente vem capacitando. Então, a gente tem... E isso é interno e externo. Então, mesmo o nosso consultor, ele precisa estar sempre muito bom. Então, a gente tem pelo menos um treinamento interno e um treinamento externo semanalmente, que é ou presencial ou através de webinar, ou com algum dos nossos colaboradores que teve recentemente num FAM, alguma coisa para multiplicar o conhecimento, ou com um hoteleiro, um parceiro, né, um estratégico. Então, a gente sempre
mantém essa cultura do conhecimento, essa cultura da multiplicação das experiências. Então, isso é a primeira coisa. A gente trabalha com agente de viagem também com roadshow, onde a gente vai até o agente em praças menores e os visita. Isso é muito importante. E a gente, obviamente, também, a gente fomenta fã. Então, a gente está o tempo todo levando o agente para toda parte do mundo para que ele conheça em loco a experiência e possa viver para, assim, poder melhor transmitir para o cliente dele. Certo. E além de tudo isso, vocês têm ali um grupo de agentes selecionados, né? Assim, como que funciona esse tipo de... Novas agências não podem vender o produto? Como é que funciona assim, isso? De novo, né? Dentro da estratégia de só atender o agente, a gente também não quer atender todos os agentes. Acho que talvez eu não comentei, mas além de todo esse apoio que é esperado, a gente tem também um departamento de marketing muito ativo que trabalha para o agente de viagem. Então, todo o material que sai, ele sai customizado, ele não é mais white label, ele é private label, ele sai com o logo, com o contato do próprio agente de viagens. Então, existe uma estrutura toda, não só em vendas e operações, mas também em marketing para dar suporte para esse agente. Por conta disso, a gente tem que estar realmente focado num agente que entende e que valoriza o nosso serviço. Não que ele vá pagar mais por isso, obviamente isso não existe, né? Mas que não seja o cliente que seja transacional. A gente não acredita em transação, a gente acredita em relação. Então, a gente deixa tudo que é transacional, ou seja, aquele cliente, e quando eu falo cliente, eu estou falando do agente de viagens, né? Que nos procura e fala assim, eu estou vendo aqui no Expedia, o que você consegue fazer? E muitas vezes, assim, o nosso preço é igual ou até menor e a gente sabe que a gente pode trazer valor, né, dentro daquela reserva por conta de relacionamento ou por conta de contrato. E quando esse é o approach do agente, a gente já para por aí, porque não é esse tipo de relação que a gente quer estabelecer, a gente quer justamente estabelecer uma relação não na transação, mas na relação em si. Tem todo um crivo, então, para esses agentes serem selecionados. São quantos agentes selecionados hoje no Brasil? Não, hoje a gente trabalha com... A gente está agora chegando em 400 agências que a gente atende, das quais 5%, 20% hoje são agências que estão no nosso programa exclusivo, onde eles têm um comissionamento diferenciado, tem um canal de atendimento diferenciado, enfim, tem uma série de vantagens. São favoritos para um Fantour também? São favoritos para um Fantour, e não é questão de favorito, quer dizer, a gente, no final do dia, a gente vai prestigiar quem nos prestigia, claro, né? Claro. A gente vai trabalhar mais próximo de quem trabalha mais próximo a gente. Selections ou Ski Brasil, Eduardo? Qual que é a grande força aqui do TTW no país? No Brasil, sem dúvida nenhuma, Selections. A gente ainda sente que tem uma necessidade muito grande dessa venda consultiva, né, no produto que a gente oferece, e por isso a gente vê o crescimento das Selections assim, bastante expressivo. E qual que é a atuação das Selections? A Selections ela vende viagem, experiência curada no mundo todo, né? Então, inclusive esqui através da Ski Brasil. Então, a Selections ela oferece experiências e entrega experiências que são memoráveis. Essa é parte da nossa missão. E essa coisa do luxo, assim, como que você encara o termo viagem de luxo, assim, você como diretor de uma empresa? Eu acho assim que o luxo é um conceito que ele é interpretado de forma diferente por muita gente. Para mim, luxo é tempo. Luxo, para mim, é você... Na verdade, o luxo é meu, não é do cliente. Eu ter a oportunidade de estar lidando com o que aquele cliente tem de mais precioso, que é o tempo dele, e tendo a certeza de que eu vou entregar a experiência que ele espera. Isso não tem correlação nenhuma com preço, né? Não é uma coisa mais cara, não é uma coisa que seja mais inatingível financeiramente. Muitas vezes, né, a gente tem história de experiências que são assim impressionantes, incríveis e que custaram praticamente nada. Quer dizer, não tem uma correlação. Então, luxo para mim é tempo, é você poder, de alguma forma, não só atingir, como, obviamente, passar a expectativa do cliente. Em relação ao fornecedor, como é que trabalhar... O luxo é só uma questão de fornecedor? Se você tiver ali o hotel certo, você já é uma agência de alto padrão? O hotel certo é commodity. Hoje todo mundo sabe vender os hotéis, inclusive o Expedia, inclusive o Booking, inclusive todo mundo sabe vender o hotel. O hotel é fácil. É o que vai em volta desse hotel, né? E a questão do luxo é interessante porque a gente vê de novo muita gente falando de luxo. A pessoa tem que ter legitimidade para falar de luxo, né? A pessoa precisa conhecer, saber daquilo que ela está falando, porque senão acaba passando, né, assim, uma experiência que não é exatamente o que a gente pode
classificar como luxo. Você vendeu a suíte presidencial de um hotel em Nova York e uma passagem em primeira classe, isso não é luxo. É o commodity. Isso é commodity. Todo mundo consegue vender. Qualquer um vende. Esqui, estamos chegando na temporada de Hemisfério Sul. As agências de alto padrão conseguem vender um bom produto de esqui no Hemisfério Sul? Sem dúvida. A gente, de novo, né? Você pega até destinos mais conhecidos e até populares. Você pega um Bariloche da vida, que tem um fluxo gigante de cliente. A gente conseguiu, inclusive, esse ano, criar um produto que é um Bariloche VIP, onde a pessoa fica numa casa privada, com chefe, com motorista, vai todo dia para o cerro pertinho, tal, com um professor, não pega a fila. Então, é só uma questão, de novo, do foco que você vai ter naquele produto. Certo. Moscou, Estados Unidos, Cidade do México, Brasil e Moscou. De onde que vocês tiraram Moscou? Então, na verdade, assim, a gente já está atuando como DMC nos Estados Unidos, através da Ski USA, nos últimos 3 anos. Vem crescendo, a empresa vem crescendo e a gente notou, num primeiro momento, obviamente, os Estados Unidos é o maior mercado, e logo a gente começa a ver que a gente começa a ter, e a gente fez um trabalhinho, começa a ter, então, tração no México, e a gente, com isso, abriu o escritório no México, representação, e começa a vender para o México, já há 2 anos, e hoje a Ski USA é a operadora de esqui mais importante do México, e a mesma coisa com a Rússia. A gente começou a sentir uma grande procura por parte de agentes russos, então a gente viu essa oportunidade agora no dia 27 agora de 27 de maio, agora, segunda-feira, a gente abre na Rússia. Muito bom. Primeiro trimestre no Brasil, só para a gente acabar, como é que primeiro trimestre no Brasil, no seu segmento, como é que foi? Então, o segmento que a gente trabalha, né, a parcela dos clientes que a gente costuma atender, e novamente, quando eu falo clientes, são os agentes e os clientes das agências, né? São clientes que não têm eles não são muito afetados por crise e etc. O que acontece mais é uma questão de insegurança, confiança em relação ao futuro, mas não que isso vá afetar tanto a decisão de fazer uma viagem ou não. Então, realmente, assim, a gente vem crescendo, a gente teve um crescimento bastante significativo nesse Q1, né? Foi bem interessante os números que a gente viu, um crescimento de quase 60%. A gente acha que isso tem muito a ver também com o apoio que a gente teve do agente de viagem. De novo, da mesma forma que a gente os está prestigiando, eles nos prestigiam de volta. Então, a gente tem visto um crescimento significativo, né, year to year, e a ideia é continuar assim. Tá dando certo. 60% no primeiro trimestre. 58%. Muito bom. Foi, Eduardo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a gente está realmente assim, para servir o trade. A gente está para trazer um serviço que a gente já consolidou, né, dentro do mercado para os nossos parceiros. Vender muito esqui, então. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.